A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha só esse título aqui, ó. Mercado entra em euforia à espera de explosão de gastos da Europa. Pera, como assim a economia da Europa tá indo bem? Eles não estavam em guerra agora há pouco? O euro vai virar o dólar? O que tá acontecendo no mundo? Olha, após uma semana intensa nos mercados europeus, os investidores estão em pânico. Ou seria empolgação? Afinal, quem imaginaria que a Alemanha, que por décadas foi a rainha da austeridade, agora está se jogando de cabeça no clube dos gastos gigantescos? Austeridade, para quem não sabe, são medidas para conter gastos públicos e controlar o déficit do governo. Com o euro indo para as alturas e o índice DAX, que é da Alemanha, batendo o recorde histórico, o continente parece estar dizendo: aqui estamos nós, finalmente acordamos do sono fiscal. Afinal, será que essa mudança vai mesmo se sustentar ou a gente tá só vendo uma euforia aí de um dia? Lembra que o euro tava bem no ano passado? Agora ele tá na mira de apostas altas, olha só. Como dizia já as pichações nos muros de São Paulo, o mundo dá voltas e os vacilão roda. Então será que o velho mundo finalmente vai dar aquele empurrãozinho na economia deles? Bora entender isso no episódio de hoje. E olha só, hora da charada. O que é um ponto laranja na Casa Branca? Vamos falar também da novela que está sendo o governo Trump, onde as tarifas estão deixando o mercado com mais altos e baixos do que uma montanha-russa. Aliás, vocês sabem por que montanha-russa se chama montanha-russa? Voltando aqui para os Estados Unidos, o presidente diz ter um truque na manga, uma proposta de reforma tributária que, segundo ele, pode ser o bilhete dourado para resolver os pepinos da economia. Como a gente está falando de praticamente uma novela, há muito mais drama do que precisava ter. A gente sabe que tem corte de impostos para dar aquele empurrãozinho na economia e também a promessa de que até julho o mundo vai ter novidades. Mas e aí? Apresentador de podcast, será que ele vai conseguir driblar os obstáculos e fazer essa reforma acontecer? Então fica ligado porque no episódio de hoje vamos ver como que as tarifas de aço e alumínio, a pressão por cortes fiscais e a eterna luta por controle do Congresso estão agitando os mercados e deixando o futuro econômico dos Estados Unidos mais imprevisível do que nunca. Lembrando que você pode seguir a gente, entra aqui no nosso perfil da Bloomberg Linha no Spotify e siga o nosso podcast para ficar atualizado diariamente do que importa referente ao Brasil e o mundo. Lembrando também que temos a nossa playlist exclusiva que você encontra aqui na descrição do episódio. Lá você encontra músicas que antecederam o episódio para os nossos ouvintes. Então, segue lá e também comenta aqui o que tocou antes do episódio começar na sua playlist O Caminho Diário. Depois de uma semana de grandes mudanças nos mercados da Europa, muitos investidores acreditam que, na verdade, isso é só o começo da história. A Alemanha decidiu investir mais dinheiro, abandonando a política de austeridade, ou seja, de cortar gastos, como expliquei anteriormente, que ela já seguia há décadas. O que acontece é que essa mudança causou movimentos importantes em quase todos os ativos financeiros na Europa. Para quem não sabe, a Alemanha é a maior economia do continente. O euro, que é a moeda usada em muitos países europeus, teve sua maior valorização semanal desde 2009, e o índice DAX, que mede o desempenho das principais empresas alemãs, atingiu um recorde histórico. Olha, mas por outro lado, o mercado de títulos, que é um tipo de investimento em dívidas, ele acabou sofrendo, com o título de 10 anos da Alemanha registrando sua maior queda desde 1998. O ano que meu irmão nasceu, salve Gustavo, se você estiver ouvindo, eu sei que você não está ouvindo, mas... Salve, Gustavo. Diante dessas mudanças, o que aconteceu? Muitos especialistas ajustaram suas previsões. Agora, eles, na verdade, esperam um crescimento maior da economia, lucros mais altos para as empresas, aumento nos empréstimos do governo e, olha só, juros mais altos. O curioso é que isso contrasta com as previsões pessimistas de apenas semanas atrás, quando se acreditava que o euro poderia cair muito em relação ao dólar. Madison Feller, estrategista do banco JP Morgan, disse que estamos vendo o nascimento de uma nova Europa, com os países tentando definir seu próprio caminho econômico. Para muitos investidores, esta foi uma das semanas mais importantes dos últimos anos, com mudanças que lembram um período em que o Banco Central Europeu agiu fortemente para proteger o euro durante a crise de 2012. Olha, e além disso, essa nova postura europeia contrasta com o cenário dos Estados Unidos, onde o entusiasmo do mercado no final do ano passado, ele acabou sendo esfriado por questões como a guerra comercial e decisões imprevisíveis do governo. Agora, com os líderes europeus mais unidos no apoio à Ucrânia e investindo em defesa, o impacto dessas decisões ainda não foi totalmente entendido, segundo Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank. O que acontece é que ele acredita que essa mudança na Alemanha é
tão grande que só alguns investidores mais rápidos já reagiram a ela. Já o banco UBS destacou que essa mudança ela pode incentivar mais investimentos dentro da Europa, tornando o euro uma moeda mais atraente. Talvez, quem sabe, até rivalizando com o dólar. Já outros investidores veem o aumento dos investimentos alemães como um impulso para as ações europeias. O índice DAX, que eu citei anteriormente, ele já subiu 18% este ano, e o setor de defesa, que inclusive é um dos preferidos dos investidores, cresceu, olha só, 69%. A empresa de defesa Rheinmetall, por exemplo, olha só, dobrou de valor nesse período. Beata Mantei, do Citigroup, disse que se os planos de gastos continuarem, as empresas europeias podem aumentar seus lucros em média 11% ao ano até 2029. E isso vai superar as previsões de outros analistas. Olha só, para vocês entenderem, atualmente muitos fundos de investimento ainda estão cautelosos em relação às ações europeias, mas esse cenário ele pode mudar daqui para frente. Olha, Vasileios Gikionakis, da Aviva Investors, que Vasileios me fazia ler esse nome, informou que a Alemanha está iniciando uma mudança importante ao passar de um país focado em economizar para um que estimula a economia com muitos gastos. Para ele, os mercados devem prestar atenção nesse movimento. Olha, tudo que eu falei agora parece incrível para a Alemanha. Eu sei que tá todo mundo buscando um passaporte vermelho nesse exato momento, mas apesar desse otimismo, gente, há riscos. A guerra na Ucrânia ela continua e pode afetar a economia. Além disso, os planos de gastos do governo alemão eles precisam ser aprovados por 2/3 do parlamento, o que pode ser complicado devido a exigências de outros partidos. A votação ela tá marcada para dia 18 de março, então depois disso a gente vai ter fortíssimas novidades para comentar aqui. E há também preocupações com o futuro do euro e possíveis tarifas dos Estados Unidos contra montadoras e empresas farmacêuticas europeias, o que, minha gente, poderia prejudicar o crescimento econômico num nível bem grande. Nas últimas semanas, o índice Stoxx 600, que reúne grandes empresas europeias, caiu 0,8%. Parece, uma porcentagem pequena, mas o impacto ele é grande. Mesmo assim, muitos investidores continuam apostando em um crescimento mais forte. Instituições como Goldman Sachs e Mitsubishi UFJ já mudaram suas previsões e agora eles acreditam que o euro pode chegar a $1,15 até o final do ano. Alguns fundos de investimento acreditam que ele pode até alcançar $1,20 nos próximos 6 meses. Pra gente ter uma ideia, olha só quanto que tá o euro em relação ao dólar. Ó, nesse exato momento em que eu tô gravando esse podcast, $1 tá só 91 centavos de euro. Então uma mudança considerável. Olha, Peter Kinsella da Union Bancaire Private disse que essa é uma mudança muito importante para o euro. Segundo ele, alguns investidores que apostaram na força do dólar podem começar a mudar suas estratégias. Mas, no entanto, ele alerta que, apesar dessa visão positiva, a flexibilização nos gastos públicos na Europa ela já falhou no passado. A crise do euro iniciada na Grécia ainda é uma lembrança recente, ainda é um trauma aí ser discutido nos psicólogos europeus, e outros países como Reino Unido e França também já enfrentaram dificuldades ao tentar aumentar os gastos. Mas o que diferencia a Alemanha é o seu histórico de controle rigoroso das finanças. Por ter uma dívida pública mais baixa que a maioria dos outros países europeus, o país tem mais espaço para investir sem gerar desconfiança e insegurança na galera. Ainda assim, ela alerta que esse aumento dos gastos pode sim impactar outros países que têm já altos níveis de dívida e podem enfrentar dificuldades se os custos de empréstimos aumentarem. Bom, em resumo, a decisão da Alemanha ela pode representar uma grande virada para a economia europeia, mas o sucesso desse plano ainda depende de vários fatores políticos e também econômicos. Bom, uma notícia que saiu ontem, em que impactou o mundo inteiro, é de que o presidente Donald Trump disse que vai aumentar a tarifa de aço e alumínio sobre os produtos canadenses para 50% para retaliar a medida de Ontário de impor uma taxa sobre a eletricidade enviada aos Estados Unidos. Gente, 50%. Antes era 25%, aí ele foi lá e dobrou. Abre aspas. Isso entrará em vigor amanhã de manhã, 12 de março, fecha aspas. Ou seja, hoje pela manhã. Quem disse isso foi Donald Trump em um post na mídia social. Trump, não contente, disse também que aumentaria substancialmente as tarifas sobre as peças automotivas canadenses em 2 de abril se o país não reduzir as tarifas sobre produtos lácteos e outros produtos americanos. Eu vi a entrevista dele, o depoimento, ele disse que não começaria no dia 1º de abril, para não parecer uma mentira. Então ele decidiu adiar um pouquinho em um dia. E ele também disse que a medida essencialmente encerraria permanentemente o negócio de fabricação de automóveis no Canadá. Essa medida é a mais recente escalada da disputa comercial de Trump com o Canadá. Isso,
corre o risco de perturbar ainda mais os mercados que registraram perdas constantes desde que o presidente avançou na semana passada com uma rodada inicial de tarifas sobre o Canadá e também o seu outro vizinho, o México. E aqui a gente começa a discutir quais são as saídas para os Estados Unidos. Será que vai dar certo essa história? As tarifas de Donald Trump, elas estão afetando os mercados e aumentando a pressão sobre o presidente dos Estados Unidos, isso para acelerar sua proposta de estímulo à economia, que é um novo projeto de lei para cortes de impostos. A equipe de Trump reconhece os desafios atuais, enquanto busca reformar o comércio e também os gastos públicos. A ideia é que os cortes de impostos coloquem mais dinheiro no bolso dos consumidores, suavizando os impactos negativos das tarifas. Como a gente viu alguns dias atrás, essas tarifas elas vão ter sim um aumento significativo na inflação e, consequentemente, nos gastos para os consumidores, as pessoas comuns dos Estados Unidos. Os aliados, eles querem aprovar o projeto até julho, mas enfrentam alguns desafios aí no caminho, vamos entender. No primeiro mandato, Trump cortou impostos antes de iniciar uma guerra comercial. Agora o cenário ele inverteu, jogaram uma carta aí de reverso do Uno nessa parada. A economia ela tá mais instável, com taxas de juros altas e inflação persistente. As tarifas atuais são mais elevadas e imprevisíveis, como mostram as mudanças nas taxas sobre o Canadá e também o México. Essa incerteza ela tá derrubando os mercados de ações e levantando preocupações sobre uma possível recessão. Pois é, recessão entrou de novo nos trending topics aí dos jornais de economia. Os cortes de impostos podem renovar o otimismo, como em 2017, mas os democratas argumentam que eles favorecem principalmente os ricos. Trump também aposta que aprovar a legislação vai ajudar os republicanos nas eleições de 2026. Porém, com a pressão do mercado, o governo pode precisar agir mais rápido do que isso. E Steve Murray, conselheiro econômico informal de Trump, quer que o projeto seja aprovado até o Memorial Day em maio. Para ele, a economia precisa de estímulo urgente e reformas tributárias seriam mais eficazes que as tarifas. Pra gente relembrar, durante a campanha, Trump prometeu estender cortes de impostos e reduzir encargos sobre gorjetas, horas extras e pagamentos de previdência. Mas, isso custaria cerca de 4,5 trilhões de dólares em uma década e os republicanos ainda não sabem como financiar essa medida. Além disso, há desacordo entre a Câmara e o Senado sobre quem vai liderar o projeto e se ele vai ser parte de um pacote maior ou uma legislação independente. Essas divergências podem atrasar a aprovação. Trump ele reconheceu em entrevista que suas políticas comerciais podem gerar transtornos, mas ele continua acreditando que trarão benefícios no longo prazo para o país. Mesmo assim, os economistas alertam que as tarifas podem aumentar os preços ao consumidor, como a gente já comentou, e desacelerar o crescimento dos Estados Unidos. Apesar das preocupações econômicas, os assessores de Trump estão confiantes após sua vitória em estado-chave. O que acontece agora é que Trump ele já está assinando várias ordens executivas e espera-se que ele discuta os próximos passos com executivos em um evento da Business Roundtable. Para Kevin Hassett, do Conselho Econômico Nacional, a chave é agir rápido. Ele disse assim, precisamos aprovar os cortes de impostos e acelerar a desregulamentação. Bom, já Trump, por sua vez, disse que o foco é construir um país forte e que é preciso ter uma visão de longo prazo, comparando com a China, que planeja para os próximos 100 anos. Se você é assim como eu e não tem nenhum almoço de amanhã preparado, você também deve estar surpreso com isso. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Eu tinha perguntado pra vocês se vocês acham interessante a gente investir em vídeo, aí vocês comentaram. Samara Lins diz que, sinceramente, ela ouve sempre andando na rua, no ônibus ou trabalhando. Ela acha que investir em vídeo tem prós e contras, tipo deixar pra ver depois ou nunca ver. E ela tá curiosa pela opinião da maioria. Lucas Reis diz que, na maioria das vezes, ele ouve o podcast sem assistir vídeo, mas ele acha legal se um dia da semana ter vídeo ou fazer tipo um episódio especial. Eu acho essa ideia legal, Lucas. Eu acho que talvez a gente ande pra esse caminho aí, viu? Shallow diz, eu acho que o primo Kutcher deveria criar um podcast de cinema. Você tá falando de mim? Uou, obrigado. Murilo Tavares diz que ele particularmente escuta o podcast dirigindo, então o vídeo não faria diferença. Harold Knapp diz, fala primo Alan, vídeo ia ser legal, mesmo quando não der pra assistir, a gente ouve. Faz sentido. Se não der pra assistir, vocês o escutam normalmente. Alexandre Vesco Martins diz, vídeo é meio inútil. Igor Manuel diz, bom dia primo Alan, eu tava de férias e voltei hoje. A trilha sonora durante o podcast tá muito boa agora, parabéns. Parabéns pro Lohian, que é o editor aqui do podcast. Uau! Matheus diz que acha legal a ideia de adicionar do rosto às vozes e assiste a maioria dos podcasts no YouTube. Boa, eu não faria tipo MesaCast igual cerca de 90% dos podcasts. Seria uma coisa mais eu e vocês, mas legal saber que você assiste bastante podcast.
Thiago Martins diz, quero o vídeo sim. Obrigado pelo comentário, Thiago. E Di Mineiro diz assim, ó, tem vídeo? Medo da minha lerdeza não deixar perceber isso. Pois é, tem vídeo agora no podcast, no Spotify. Já tem um tempo já, na verdade. Victor diz assim, ó, eu particularmente não costumo ver o vídeo, mas o que abunda não faz falta. E com essas sábias palavras, eu me despeço. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.